Olá, o ano da pandemia finalmente chegou ao fim. Não está nada fácil, né? Por isso eu abro este programa com a mensagem profética do escritor Fernando Sabino. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Elisa Vec te damos as boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O último programa do ano vai ser um delicioso passeio por diversos mundos, da literatura, do cinema, do teatro, da TV. A gente fala sobre paixão, sobre recomeço. Afinal, a vida só é possível reinventada, já dizia Cecília Meirelles. E o nosso convidado de hoje nos deu uma aula de possíveis e novos recomeços nesta pandemia. E eu vou tomar a liberdade de não citar o vasto currículo dele nesta apresentação. Quero só dizer que ele é o cara de 1000 faces, 1000 personagens, infinitas histórias. Antônio Fagundes, que honra ter você aqui conosco no CNN Nosso Mundo. Seja muito bem-vindo. A honra é minha com esse time colorido tão bonito aí. Muito obrigado, viu? Fagundes, eu já falei aqui que você é de 1000 faces e 1000 histórias porque gosta de histórias, né? Estou, inclusive, aqui com o seu livro já começo falando dele. Esse ano é uma das suas reinvenções. E a gente, no futuro, vai ficar marcado por... Muitas pessoas vão perguntar a gente como é que foi o seu ano da pandemia, o que você fazia na pandemia. Acho que a gente tem um antes e um depois da pandemia. O que você vai responder quando te perguntarem? Eu vou dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Parece que as coisas se juntaram todas nesse ano e, como você mesmo disse, eu descobri outros caminhos para me manifestar. O livro é um deles. Eu fiz um audiobook também, eu produzi um monte de coisas para quando a vacina chegar. Enfim, eu estou aí, estou trabalhando. Eu sei que se essa vacina chegar, eu não vou parar com os projetos que eu já engatilhei esse ano, pelo menos por uns 2 anos daqui para frente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua relação com os livros. Eu já vejo aí ao fundo uma biblioteca de dar água na boca. Então, como é que é essa relação com os livros? Como nasceu? Bom, aqui é um cantinho, né? É um cantinho só da biblioteca. A biblioteca é maior, né? Mas eu falo, inclusive, no meu livro, tem um livro aqui que você vai gostar, eu falo que eu tive sorte por ter uma doença aos 6, 7 anos de idade, chamada mononucleose, que não é uma doença muito grave se você tratar com repouso absoluto e superalimentação. Então, foi isso que eu fiz. Com 6, 7 anos, eu fiquei deitadinho durante um período bastante grande da minha vida e minha mãe, preocupada com uma possível ansiedade minha, me cobriu de gibis, histórias em quadrinhos, né? Então eu ficava lendo aqueles gibis ali e realmente aquilo foi um detonador na minha cabeça, foi maravilhoso, porque depois de um tempo aqueles gibis já não eram mais suficientes para mim, eu queria outras histórias, eu queria aprofundar mais as histórias que eu estava lendo e aí a paixão pela leitura começou. Lia Bock. Fagundes, você sempre conta que sempre foi um leitor voraz. Tem histórias suas até de ler livro durante o ensaio de uma cena, onde você estava morto ou desmaiado, uma coisa assim. Mas hoje o mundo mudou, né? Muito. E muitas pessoas que tinham livros nas mãos agora têm o celular. E eu vi que você, esse ano, entrou no Instagram. Inclusive que gastou aí um dia mandando 4.000 emojis para os seus fãs. E para isso demanda tempo, né? Eu quero saber, essa entrada nas redes sociais cortou um pouco do seu tempo com os livros? E o que você acha dessa troca em que as pessoas estão lendo menos e ficando mais ali nas redes sociais? Olha, eu sempre falei que eu tenho muita pena de quem não lê. Eu acho que está perdendo realmente a possibilidade
que a vida não nos dá. A gente sabe cada vez mais, agora com a pandemia cada vez mais próximo da gente, que a vida é curta. A gente não tem tempo suficiente para aproveitar as experiências tão lindas que a vida pode nos dar, a não ser através da cultura, através da arte, através da literatura. E a literatura te leva para outros universos, te leva para outras épocas, você muda de sexo, você muda de religião, você muda de espectro político, você vai para o futuro, vai para o passado, você voa, você sai da tua pequenina vida e abraça o universo. Então, eu tenho pena realmente de quem joga fora essa oportunidade. As redes sociais, elas te tomam muito tempo. Você só para limpar aquelas besteiras lá que você recebe muitas besteiras por dia, e você tem que limpar, senão carrega o seu pobre smartphone e você não consegue mais falar com ele, então você tem que limpar. Só nessa limpeza você leva aí, digamos, umas 2 ou 3 horas por dia. Eu, particularmente, com 2 ou 3 horas por dia, eu viajo para outros universos e eu leio aí 2 ou 3 livros por semana. Né? Então, é uma questão de realmente você optar. Eu entrei para o Instagram, sim. Eu acho que é inevitável. Essa nova tecnologia, ela veio para ficar. Ela tem realmente coisas maravilhosas que ela te proporciona, particularmente na área profissional, para trabalhar, realmente ela facilitou muito a vida das pessoas. Mas nesse aspecto do voo, nesse aspecto da criação, nesse aspecto de você aproveitar mais a sua vida, perceber o outro, se jogar no colo de outra pessoa e entender como é que a vida funciona em outros universos, nesse aspecto, nenhuma rede social e nenhum desses aparelhinhos pode suprir essa coisa linda que a literatura traz para nós, né? Eu fico no Instagram 1 hora por dia só, e agora eu já determinei aqui em casa, sexta-feira à noite, a gente abre uma gavetinha, joga o smartphone lá dentro e só abre segunda-feira de manhã. Antes de passar a palavra para a Thaís Herédia, só para não perder a oportunidade, você também é daqueles que gosta assim, de abraçar o livro e sentir o cheiro, ou consegue ler de outra maneira tecnológica? Não, eu gosto do livro, mas não a ponto de cheirar. Eu gosto do livro físico. Eu acho que deviam inventar um perfume de livro, porque eu gosto demais desse cheiro de livro quando sai da editora. Você sabe que existe o e-book, né? O e-book é uma coisa que a tecnologia aproveitou aí, mas eu tenho a impressão que o teu cérebro ainda não está preparado para essa diferença, né? Você se acostuma naquele aparelhinho ali a pegar informações rápidas e você exige essa rapidez do aparelhinho. Quando você liga e ele demora para te dar o sinal, você fica apertando lá o botãozinho até aparecer aquilo, você passa o dedo rapidamente, você quer ver rapidamente, tanto que a pessoa escreve 2 frases, você acha que ela escreveu muito, que vai tomar muito do seu tempo. Então, aquele aparelhinho, todos esses aparelhos são feitos para você ler rapidamente as coisas que chegam para você e processar aquilo rapidamente. Eu tenho a impressão que o teu cérebro entende que quando você lê um e-book, ou seja, você lê um livro num desses aparelhinhos, ele diz para você que tem que ser rápido. E é exatamente o movimento ao da leitura, que é o de foco, que é o de concentração, que é o de tempo, que é o de curtição. Então, eu acho que o cérebro ainda precisa aprender a ler no e-book satisfatoriamente. Eu prefiro o livro por causa disso. Thaís Herédia. Bem, eu fiz biblioteconomia antes de fazer jornalismo, né? Pouca gente sabe disso. Então, a minha paixão pelo livro já é de muitos anos, do livro físico. E eu tenho uma dificuldade de ler o e-book, porque ele vai melhor quando é físico do que... E agora eu entendi por quê, com essa explicação, Fagundes. Olha, a gente tem visto um movimento aí, sim, de menos leitura. Em contraponto a isso, mais consumo de informação, né? E essa informação que chega rapidamente, que é lotada de informações falsas, tem muitas revisões da história.
Onde é que estamos falhando? Estamos falhando como Estado, estamos falhando como sociedade, como elite, de não só tentar interromper esse processo, mas como, de alguma forma, evitar que ele se alastre dessa forma, Fagundes? Eu acho que nós estamos falhando como cidadãos. Naturalmente que tem aí algumas orientações para que a gente falhe, mas a gente pode não falhar, a gente pode optar não falhar. É claro que um governo pode fazer isso, é claro que uma escola pode fazer isso, é claro que a sociedade inteira pode fazer isso, mas ela só vai interferir na nossa cabeça se a gente quiser. Se a gente preferir correr atrás de notícias falsas, de notícias mentirosas, caluniosas, a gente vai achar, elas estão por aí. Mas se a gente preferir aprofundar e ir atrás dos fatos, tem uma frase que eu adoro, que todo mundo pode ter a sua própria opinião, mas ninguém pode ter os seus próprios fatos, né? Então, se você quer ir atrás dos fatos, procure onde eles foram pesquisados, onde eles foram editados, onde muita gente participou daquilo para que aquilo chegue até você. E não tem informação melhor do que essa, do que um livro. Já se escreveram livros onde as pessoas mentiram. Aconteceu isso. Já se escreveram muitos livros onde as pessoas mentiram, mas eles também foram rebatidos por outros que disseram, não, esse livro é mentiroso, e era fácil você determinar isso, porque você não tinha tantas informações como você tem hoje, e você tinha muito mais tempo para esse tipo de pesquisa do que você se propõe ter hoje. Então, eu acho que é uma falha do cidadão, sim. O cidadão é que tem que parar para pensar se ele pode ou não acreditar naquela besteira de que a Terra é plana, né? Elisa Weck. Fagundes, você começou a ler na infância e a gente sabe a influência tremenda que tem para o resto da vida adulta aqueles hábitos que a gente adquire na infância. Aliás, quando eu li o seu livro e vi que você começou a ler porque teve de ficar recluso muito tempo, adoentado num quarto, eu achei de uma coincidência tremenda com a própria história do publicitário Washington Oliveto, que ele conta no livro, e também já tive a oportunidade de ouvir numa entrevista, que ele diz que ele ficou doente, que nunca descobriram que ele teve, isso foi poliomielite, era uma febre tremenda, e por ficar preso dentro de um quarto por muito tempo, ele começou a ler muito. E quando eu vi a sua história, eu fiquei espantada com a semelhança de realmente de ter ficado doente também dentro de um quarto. Então, isso fez com que você lesse muito. Aí eu te pergunto, para as crianças que não estão presas em um quarto adoentadas, estão livres do lado de fora, como fazer com que essas crianças se interessem por um livro? Quem é o responsável por esse exemplo desse prazer? É o pai? É a mãe? É quem, Fagundes, para que nossas crianças possam ler mais? Eu não quero que todas fiquem doentes por causa disso, né? Naturalmente, não é uma boa solução. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer que eu não era um cidadão aos 6 anos de idade. Eu nem sabia o significado dessa palavra, como eu acredito que o Washington Oliveto também não. Mas, de qualquer forma, já tinha alguma coisa dentro da gente, já tinha alguma curiosidade, já tinha algum interesse dentro da gente. Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque eu acho que é uma palavra que move o mundo, o interesse, né? O interesse que faz você ir atrás das coisas, que faz você querer saber como as coisas são feitas, que faz você querer pesquisar e aprofundar para saber se aquilo é realmente verdade e aproveitar isso quando você recebe essa informação. Esse interesse, eu acho que ele tem que existir dentro de você. Se você não nasce com esse interesse, ele pode ser provocado. E ele pode ser provocado, sim, pelos pais, pelos amigos, pela relação com a sociedade, por um governo bem intencionado, por uma boa escola. Enfim, é possível você despertar em qualquer pessoa, com qualquer idade, o interesse pelas coisas. Tanto que as pessoas estão se interessando por essa besteira que são as redes sociais. Alguém conseguiu fazer com que elas se interessassem nisso. Se é possível você fazer alguém se interessar por isso, que exige um autoconhecimento, eu me considero um analfabete, ou seja, eu sou completamente analfabeto com relação à tecnologia.
Porque toda vez que eu tento entender aquilo ali, eu vejo como é difícil você saber exatamente que botão apertar, que momento passar o dedo, que momento fazer para inserir lá uma mensagem, para ouvir outra mensagem. Então, você tem que estudar aquilo. Para você estudar aquilo, você tem que ter interesse. Quer dizer, interesse nessas pessoas que dizem que não tem tempo ou que não gostam de ler, existe. Só foi mal canalizado, né? Se você canalizar direitinho, qualquer criança vai se interessar por literatura. Eu vou pegar dessa história das besteiras das redes sociais. A gente acompanhou nesse tempo agora, nesses últimos anos, um movimento de muita polarização no Brasil e no mundo, e as redes sociais, elas reverberaram essa polarização. Você já trouxe aqui um pouquinho da introdução da política no tema. Você, como uma pessoa culta, que lê muito, eu vi aqui, inclusive, no seu capítulo 10, você fala, existe uma verdade, existe um lado, o outro lado e os fatos reais, a verdade absoluta. É um ditado. E aí eu te pergunto, você já se posicionou muito politicamente no passado. Como você se posiciona nesse momento de redes sociais, nesse momento de polarização? Eu entendi, inclusive foi isso que me fez afastar desse tipo de posicionamento, que a política partidária, às vezes, não é uma coisa boa. Você ter uma carteirinha de um partido, você ter uma bandeira, geralmente não é uma coisa boa, principalmente para quem trabalha com cultura, com arte, que precisa, que respira, que vive de liberdade em todos os sentidos. Nós precisamos e nós respiramos a liberdade, porque é só através da liberdade que a verdade pode aparecer, né? Então, se você está preso a uma linha partidária, se você está preso a uma rede de comando, se você tem que seguir algumas diretrizes porque o partido assim determina ou porque é assim que você tem que se posicionar para fazer parte daquilo, eu acho que você está se limitando. Eu parei de fazer aquilo que eu achava que era política partidária. Eu nunca tive carteirinha, sempre tive a minha cabeça livre para pensar do jeito que eu quisesse, mas seguia determinado partido e parei de fazer isso. E isso não quer dizer que as minhas posturas políticas tenham mudado. Talvez agora elas estejam mais abertas ainda do que antes. Mas se posicionar hoje em dia nas redes sociais, eu acho uma besteira. Eu acho que é uma perda de tempo, porque ninguém está interessado em posições em redes sociais. A rede social é um lugar onde você escreve no máximo 3 frases. Então você só tem tempo para ofender nesse momento. Você não desenvolve nenhum grande pensamento numa rede social, até porque se você fizer isso, as pessoas não vão ler porque é muito grande. E se você falar muito na rede social, também não vão ouvir porque é muito tempo. Então elas vêm lá, 6 minutos, não vou, 6 minutos, não vou ficar ouvindo 6 minutos aqui, porque eu tenho mais 48 mil de 30 segundos para ver, eu prefiro os 48 mil de 30 segundos. Então, eu acho uma besteira a posição em rede social. Eu acho que ou você tem um tempo para se posicionar e para que o que você vai dizer não seja tirado de contexto, ou é melhor você ficar quieto e falar de outra coisa? Lia Bock. Então, eu quero aproveitar que a gente tem tempo aqui e falar um pouco de projeto político de cultura, né? A gente tem visto teatros fechados, personalidades como Zezé Mota e Gilberto Gil sendo tiradas da lista da Fundação Palmares, fechamentos de editais, uma demonização cruel da Lei Rouanet. Que projeto é esse de cultura que a gente está vendo hoje? E o que você acha que está acontecendo e para onde a gente está indo? Bom, isso nós não precisávamos da pandemia, né? A pandemia, digamos, foi uma pá de cal no que já vinha acontecendo, né? A gente está vendo aí que existe um projeto, sim, um projeto bastante claro e que, de uma certa forma, tem sido eficiente até agora. Se a gente não reagir, será efetivamente eficiente, que é de desmanche da cultura. E quando eu falo de cultura, eu não estou falando só de teatro, cinema, música, eu estou falando de todo esse patrimônio monstruoso que um Brasil
com dimensões continentais, tem um patrimônio cultural que se traduz em patrimônio histórico, em pinacotecas, em museus, em sinfônicas, em companhias de dança, em mamelungos, em carnaval. Enfim, nós estamos falando de um grande patrimônio cultural que esse país adquiriu a duras custas de 1500 para cá e que está sendo jogado no lixo porque não interessa aos governantes de plantão. Então, esse é um grande problema que a cultura sempre teve no nosso país. A cultura sempre foi política de governo e nunca foi política de Estado. Isso faz uma diferença. Para quem não sabe, o governo muda a cada 4 ou a cada 8 anos, mas o Estado não, o Estado permanece. Então, uma política de Estado é aquela política que se preocupa com a cultura, qualquer que seja o governo que esteja lá. E era preciso que a gente caminhasse cada vez mais para isso, para transformar a cultura numa política de Estado, para a gente não sofrer esses vieses aí que, naturalmente, daqui a alguns anos, a 2 anos, a gente pode reformular, mas que vai deixar aí uma terra arrasada que vai levar décadas para a gente reconquistar. Porque, como você mesma falou no começo, os teatros estão fechados e, se eles continuarem fechados por muito tempo, eles viram supermercados, eles viram estacionamentos, eles viram igrejas. Nós nunca vimos nenhum supermercado, nenhum estacionamento, nenhuma igreja voltar a ser teatro. Então, nós vamos levar realmente décadas para consertar isso que essa política de desmanche vem tentando fazer antes da pandemia, né? Fagundes, a formação da política pública, geralmente, ela demanda muita articulação entre o Estado e a sociedade civil. Eu queria saber de você, no caso da cultura, como está hoje essa articulação, que demanda diálogo, que demanda proposição, que demanda participação. E a minha percepção é de que essa polarização política, esse esgarçamento, talvez tenha também rompido esse diálogo, que também tem que ser um diálogo de Estado, de nação, né? Entre essa sociedade civil que vai se renovando ao longo do tempo e esses governos que também vão. Então, como é que você enxerga hoje essa articulação para a formulação de políticas públicas que evitem esse quadro que você traz? Você falou de diálogo entre a sociedade e o governo. Quando a gente fala sociedade, a gente acaba restringindo aquilo a determinados setores. Então, o setor industrial e o governo, é a cultura e o governo, é a área da saúde e o governo. E a gente esquece que, no meio disso tudo aí, tem uma enorme população e que o verdadeiro diálogo deveria ser entre a população e cada um desses setores. Ou seja, a população sentindo necessidade de saúde, reivindicar a saúde junto aos governantes. Esse diálogo deveria ser feito dessa forma. Infelizmente, ele não é. Ele não é feito em quase nenhuma parte do mundo, mas particularmente aqui no Brasil. A gente esquece que todas essas políticas, as culturais, as de saúde, as de segurança pública, as de educação, todas essas políticas deveriam ser voltadas para o cidadão, deveriam ser voltadas para a população e, naturalmente, elas deveriam ser consultadas, né? Se você consulta a população sobre saúde, ela vai saber o que falar. Ela vai saber o que ela sente na carne. Mas, quando você fala de cultura, nós temos aí uma história horrível de séculos de descaso nesse sentido. Então, a população não sente falta disso. Quando você fala que os teatros vão fechar, nós sabemos que a população vai levar 1 ano para perceber quando todos os teatros estiverem fechados. Porque a média de frequência do espectador que vai ao teatro é de 1 vez por ano. Então, a coisa fica muito mais grave quando você vê que os governos, e aí eu estou falando de todos os governos, inclusive os de esquerda, quando entram no poder, eles não querem se relacionar com a população. Eles fazem questão de setorizar e abrir um diálogozinho aqui, outro diálogozinho ali. Então, o que você vê? Você vê, em alguns casos, as classes todas contentadas, mas a população desassistida.
Eu gostaria de ver esse diálogo aberto, eu gostaria de ver esse diálogo jogado no colo da população e que a população democraticamente pudesse sim decidir o que está fazendo falta e o que é preciso para que as coisas melhorem. Elisa Weck. Antônio, eu estava lendo antes de começar a entrevista uma pesquisa, não que nós já não soubéssemos, né, sobre os artistas, os profissionais das artes que ficaram simplesmente sem emprego durante a pandemia, com o fechamento de teatro. Agora que o cinema tem dado as caras, mas também ficou um tempo fechado. E eu vi que 48%, a pesquisa feita, chamada Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores cultural e criativo. 48% dos artistas entre maio e julho ficaram 100% sem a sua renda. 100%, quase metade dos artistas. E a outra metade ficou ali com 50%, 40%, se virou como pôde. Tirando a assistência do auxílio emergencial, a gente está falando de artistas responsáveis por movimentar o setor que simplesmente ficaram sem ter de onde tirar sua renda. Então, eu te pergunto, da parte do governo federal, da Secretaria Especial de Cultura, quais movimentos você observou ou ficou sabendo pelos seus colegas, movimentos que foram feitos para dar assistência para essa classe artística brasileira? Nós temos aí uma lei, a Lei Aldir Blanc, que deveria contemplar esses profissionais que estão sofrendo com a pandemia, mas me parece que a verba ainda não foi liberada. Então, existe uma verba, ela está lá estocada, mas não foi liberada, porque não é interesse desse governo assistir a ninguém da área cultural. Se eles pudessem realmente, numa penada, fechar tudo, eles teriam fechado como eles têm feito com as outras coisas que dependem das penadas deles, né? Eu acho que a gente esquece que não são só atores, não são só diretores ou autores que ficam desassistidos quando um teatro fecha. Nós temos por trás de um espetáculo pelo menos mais 40 pessoas, mesmo que só tenha um ator no palco, para que aquele espetáculo possa ir para frente. Na verdade, quem sofreu mais com isso foi essa classe maravilhosa, batalhadora e enorme de contrarregras, de maquinistas, de marceneiros, de costureiras, de porteiros de teatro, de bilheteiros, enfim, todos aqueles que proporcionam condições para que o espetáculo suba no palco. Então, é um número muito grande de pessoas e é um número muito grande de pessoas que interferem, inclusive, economicamente no país. As pesquisas são muito poucas, mas nós já sabemos que o impacto econômico, se fala tanto em economia nesse governo, o impacto econômico que uma peça de teatro, um filme, um show trazem para uma cidade é muito grande, é maior talvez do que uma fábrica de automóveis, porque não para, né? É uma coisa que não para e que vai crescendo cada vez mais e que atinge todas as outras áreas, atinge restaurantes, hotéis, atinge transporte público, enfim, é ramificado na economia de uma forma tal que se fosse pensar mesmo e agir com inteligência, essa área estaria sendo estimulada cada vez mais, porque o país ia ficar rico de diversas formas, não só culturalmente, economicamente também. Mas o brasileiro é, antes de tudo, um forte, né? E a gente também teve que se reinventar, ter coragem. Muitos dos artistas, nós vimos, inclusive acompanhamos com tristeza, bailarino fazendo doce para vender, bolo, era sambista ou ator sendo motorista de Uber, mas todos de pé tentando sobreviver. O que pode nos ajudar com isso, Fagundes? Como nos ajudar as pessoas, o mundo inteiro vivendo com algum tipo de frustração nesse 2020? Você sabe, eu posso falar, claro, de cadeira da minha área, né, do meu movimento. Eu tenho uma coisa que sempre me impressionou muito, que foi a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, particularmente Londres, foi bombardeada todos os dias. Todos os dias, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um bombardeio em Londres. Os alemães bombardeavam invariavelmente. Então, o que aconteceu com o londrino? Ele ia ter que fechar tudo.
Mas eles não fecharam, principalmente os teatros. Os teatros ficaram abertos durante todos os dias da Segunda Guerra Mundial em Londres e lotados. Quando vinha o sinalzinho lá de que ia haver bombardeio, todo o público descia para o porão do teatro, junto com os atores, com os técnicos, e ficavam aguardando aquele bombardeio acabar. Quando acabava, eles voltavam e terminavam a peça. Isso daí é sintoma de que nós tínhamos ali, digamos, uma cultura viva, nós tínhamos uma população não só interessada em manter a sua cultura viva, mas debaixo de bombardeio. Então, por isso, a gente vê hoje ainda os teatros em Londres efervescentes, né? Mesmo que eles estejam fechados, quando eles abrirem, eles continuarão a mil. Eu passei por um processo bem oposto a esse. Eu comecei a fazer um tipo de espetáculo que eu via que eu tinha 10 pessoas na plateia, 15 pessoas na plateia, e eu fazia aquilo com tanto carinho, com tanto empenho. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o público? O que está acontecendo que não está tendo essa comunicação? Eu tive que me reinventar. E me reinventar era começar a ouvir esse público, começar a conversar com esse público para entender o que estava acontecendo. Eu comecei a abrir bate-papos com a plateia depois dos espetáculos. Eu tinha lá 10 pessoas, 15 pessoas só assistindo, mas eles conseguiam conversar comigo e eu comecei a descobrir uma série de coisas. Uma delas é que eu não estava me comunicando. Aquela peça que eu tinha escolhido, que eu achava que ia bombar, que ia ser o maior sucesso, que todo mundo ia amar, eles não entendiam nem o começo da peça. Então, era uma coisa que eu acabava falando para os meus colegas, acabava falando para a minha turminha, acabava falando para o meu entorno, e aquela pessoa para quem eu estava me dirigindo, que era o público em geral, não estava entendendo, naturalmente começou a se afastar. Eu comecei, então, a tomar cuidado com as coisas que eu escolhia, comecei a prestar atenção nas coisas que eu queria fazer, para ver se, além do que eu queria, um grande número de pessoas ia concordar comigo nesse sentido. E de lá para cá, isso já faz mais ou menos, eu posso dizer, uns 40 anos, eu errei 2 ou 3 vezes nas minhas propostas teatrais. O resto, tudo que eu fiz nesse período, e foram mais de 30 peças nesse período, eu posso dizer que fizeram muito, muito sucesso, com mais de 300 mil espectadores. E se você pegar o meu currículo e ler as peças que eu fiz nos últimos 30 anos, você vai ver que eu não baixei o nível, não. Eu não fiz besteira, não. Fiz umas besteiras de vez em quando, sim, para dar uma descansada. Mas eu cheguei a fazer grandes clássicos de teatro, cheguei a fazer espetáculos alternativos, fiz espetáculos de semiologia para um grande público e atingi um grande público com isso, porque eu comecei a olhar a plateia de uma forma diferente como eu vinha olhando até então. Então, digamos que essa reinvenção foi uma reinvenção não só minha, mas desse contato que eu sempre quis ter com a plateia e que tinha achado difícil até então, por não ter conversado com eles, né? Que histórias maravilhosas. Eu pedi para a Lia para pular a vez dela, porque a primeira peça que eu assisti sua, Fagundes, foi Morte Acidental de um Anarquista, ali nos anos 80, aqui em São Paulo. E aconteceu uma coisa engraçada, que vocês erraram, começaram a falar a fala do segundo ato, enfim. Foi um negócio divertido, vocês demoraram para conseguir voltar, porque vocês tiveram uma crise de riso. O contra-regra apareceu e tal, desesperado, mostrando uma plaquinha, tá errado, e ninguém via. Mas aquilo foi um momento interessante, foi a minha estreia com você no teatro, foi a primeira vez que eu te vi, depois assisti outras. E o teatro é isso, o teatro é essa mágica, né? É a mágica do erro, do contato, da interação, essa sua novidade de conversar com o público. Quando é que você espera viver isso de novo? Assim, como é que está essa falta? E com todas as mudanças que virão por aí, quando é que a gente vai rir com você no palco de novo? E não pelo roteiro da peça? Pois é, eu tenho visto com bastante prazer os colegas se reinventando, descobrindo novos veículos de comunicação, fazendo através da internet. Você pode ver peças sendo encenadas
pelo telefone, enfim, eu acho isso muito criativo, mas não é teatro. Eu acho que o teatro é exatamente isso que você falou. Esse dia que você assistiu foi único, realmente. Fui eu, inclusive, o Olha, que responsável coisa por isso. boa. A peça tinha 2 atos. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Isso é um terror que pode acontecer com o ator. De repente, ele se equivocar, principalmente no caso de ter 2 atos. Eu pulei para metade do 2º ato. Isso. Então, porque a fala era mais ou menos parecida. E quando eu vi, eu estava na metade do 2º ato e o elenco todo veio atrás. Eles vieram atrás. De repente, eu percebi que a gente não tinha... Eu falei, pera, passei para o 2º ato. Realmente é um momento. Mas e essa vida e a beleza dessa vida, ela só é possível se tiver uma aglomeração maravilhosa na plateia. Se você tiver lá 700 pessoas, e eu tenho certeza que no dia que você viu, tinham 700 pessoas na plateia, porque esse espetáculo fez muito sucesso, na verdade foi nessa época que eu comecei a conversar com a plateia. Esse foi o 2º espetáculo que eu fiz dentro desse processo de conversa com a plateia, e de lá para cá a gente não parou mais, e estava dentro de uma companhia que eu tinha acabado de fundar, chamada Companhia Estável de Repertório. Essa companhia realmente fez grandes sucessos. E o que faz a diferença? A diferença é exatamente isso, essa faísca, essa mágica, essa coisa elétrica que existe e que faz daquele espetáculo um espetáculo único. O que você viu naquele dia, só você, e aquelas não eram 700, eram 400 e poucas, que o TBC tinha 400 e poucos lugares. Mas só você e as outras 399 pessoas assistiram. Aquilo nunca mais se reproduziu. A ponto de eu me lembrar hoje, eu sei desse espetáculo, porque ele foi único. Então, todo espetáculo de teatro é único, por isso que a gente diz que é efêmero. Porque mesmo que você volte para assistir outra vez no dia seguinte, será um outro espetáculo único, será diferente, por causa dessa energia que você troca com a plateia, e que não adianta, você pode botar qualquer veículo no meio, não vai reproduzir isso. Por isso que eu brinco com os meus colegas, não chamem de teatro. Vamos escolher um outro nome aí, porque teatro é essa coisa viva, maravilhosa, forte, cheia de energia. Inesquecível, esse dia foi inesquecível para mim. Bom saber que foi tão importante, assim, marcante. Pois é, que você viu ao vivo. Que Antônio, eu queria permanecer nesse seu amor pelo teatro, Fagundes, e pedir para você nos contar uma história de... Quando eu estive com você em 2019, entrevistando para o documentário dos 85 anos do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, um ser pensante da televisão brasileira, você me contou uma história sobre o seu amor pelo teatro e que você não deixaria o teatro de lado para fazer televisão e que essa foi uma condição para a sua vida televisiva. Então, eu quero ouvir de você essa história aqui para a gente compartilhar com todo mundo, de que você disse, olha... Se foi para abandonar o teatro, eu prefiro ficar com o meu teatro. Essa história eu devo ao Boni, ao querido Boni, que na época era o manda-chuva, o maioral lá da Globo. E eu fui conversar com ele porque eu tinha acabado de fazer uma novela de enorme sucesso na Globo, que era Dancing Days, mas eu estava com uma estreia marcada, uma peça minha, em São Paulo, e durante aquele período que eu fiz o Dancing Days, eu estava fazendo teatro, mas no Rio de Janeiro. Então, era possível eu sair da gravação e ir para o teatro. Mas essa peça minha era em São Paulo. E, na verdade, a minha sede teatral sempre foi São Paulo. Foi em São Paulo que eu comecei a me profissionalizar, foi em São Paulo que eu montei todas as minhas equipes, e foi em São Paulo que eu me relacionei com o público de uma forma mais intensa. Então, a minha sede teatral sempre foi São Paulo. Então, eu estava voltando para a minha sede teatral em São Paulo e eu percebi que seria impossível fazer uma outra novela fazendo teatro. E eu fui conversar com o Boni para pedir demissão da Globo, e o Boni disse não, mas você acabou de fazer um maior sucesso agora da Globo, não tem sentido você sair, né? E eu disse, bom, mas não tem sentido eu abandonar a minha peça de teatro e o meu grupo de teatro, não vou abandonar nunca. Eu ganhava
10 vezes menos em teatro do que eu estava ganhando na televisão, mas não era isso que importava para mim naquele momento. E aí o Boni falou, vamos pensar numa solução então. E nós pensamos numa solução. Eu passei a gravar a partir de então, e isso durou 44 anos, que foi o período que eu fiquei na TV Globo, eu passei a gravar segundas, terças e quartas, que eram os dias de folga do teatro. Naquela época, a gente ainda fazia teatro de quarta a domingo. Então, quarta-feira era, digamos, um dia meio tenso para mim, porque eu gravava até meio-dia, 1 hora, e tinha que correr para o aeroporto, rezar para não ter fechado o tempo, pegar a ponte aérea para chegar em São Paulo a tempo de fazer o espetáculo às 9 da noite. Mas eu passei a gravar, então, segundas, terças e quartas, porque o meu teatro não seria interrompido, e foi o que aconteceu nos últimos 44 anos. Eu nunca parei de fazer teatro. Eu devo isso o primeiro entendimento que eu tive nesse sentido ao meu querido Boni. Legal. Lia Bock. Eu queria conversar um pouco sobre esses casos de assédio sexual e violência dentro do meio da TV. Você estando presente nesses 50 anos e vendo essa evolução. Eu acho que é muito importante que a gente tenha evoluído nesse sentido. E, naturalmente, o fato das mulheres começarem a se posicionar mais fortemente é um sinal maravilhoso de que, apesar de tudo, os tempos estão começando a mudar, né? A gente fala muito em estrutura, né? E a gente não entende muito bem o que é isso, o que é essa coisa de racismo estrutural, machismo estrutural. É simples, é uma coisa que está entranhada dentro da gente há séculos, né? E que a gente tem que desestruturar, né? A gente tem que quebrar, a gente tem que acabar com isso. E a gente viveu muitos anos nessa inércia, deixando essas coisas acontecerem. Esses movimentos como o Me Too, como todos os movimentos contra a homofobia, contra o racismo, contra o patriarcalismo, enfim, contra todos esses preconceitos que ainda insistem em existir, esses movimentos todos são muito bem-vindos, porque, além de apontar para a gente os nossos erros passados, apontam caminhos maravilhosos pela frente. O dia que a gente conseguir corrigir isso, nós vamos ser uma sociedade realmente muito melhor. Fagundes, você me deu aqui uma deixa para te fazer uma pergunta nesse sentido, mas sobre o prisma da literatura. A gente acompanhou que esse ano foi um ano assim, de muito conturbado, né, nessas relações, especialmente em relação ao ódio racial e crescimento de grupos de supremacistas brancos que se manifestam, foram catalisados, digamos assim, pelas redes sociais. Mas na nossa literatura, esse é o recorte que eu quero fazer, a gente tem lá a nossa cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, pertencendo a um escritor negro, nosso maior escritor, que foi embranquecido durante a história, foi ficando negro agora também nesse movimento. A gente tem o Lima Barreto, que também é conhecido como o meu escritor favorito, que já tentou algumas vezes entrar na Academia Brasileira de Letras e foi rejeitado. Também tivemos recentemente a escritora Conceição Evaristo, mesma maneira. E aí, para mim, é uma manifestação de racismo estrutural dentro da literatura. Você que é um cara de leitura, de livros, de muitos livros, né, durante toda a sua vida, qual é o olhar que você tem sobre esse racismo na literatura? Eu entendo que a gente tem a pressa nesse momento. Eu entendo que as coisas aconteceram durante tanto tempo que a gente não aguenta mais. Mas a gente tem que entender também que, às vezes, as coisas demoram para acontecer um pouquinho. A gente tem que ter um pouco de paciência. Eu percebo que, às vezes, nessa nossa pressa, a gente joga a criança e a água suja fora, né? É preciso que a gente guarde as coisas que a gente conquistou e que dê os passos cada vez maiores, mas com paciência. Eu entendo essa ansiedade, mas são séculos de preconceitos estruturais. Então, é complicado até para aquela pessoa que quer ser antirracista, que quer ser antimachista, enfim, que quer ir contra os seus próprios preconceitos. Às vezes é complicado, a pessoa tem que parar e repensar aquilo que ela estava acostumada a pensar a vida inteira para que as coisas caminhem bem. Eu acho que, sim, tem que continuar lutando, tem que continuar denunciando, tem que continuar botando o dedo nessa ferida,
mas que as coisas não serão resolvidas de um dia para o outro, e é bom que não seja assim, para que as coisas sejam duradouras, para que as mudanças sejam duradouras, para que não seja só mudar uma palavra. Eu acho que não é mudando uma palavra que a gente vai mudar esses problemas estruturais. A gente tem que mexer realmente na nossa estrutura. Aí a mudança da palavra virá, sem dúvida, de uma forma mais tranquila. Elisa Weck. Fagundes, você que é um leitor voraz, já deve ter lido todos os tipos de personagens, das histórias que terminam bem, das tragédias que no fim têm reviravolta ou que terminam mal, todas as histórias possíveis. E, de repente, durante a pandemia, a gente se viu vivendo praticamente uma história. E, em muitos momentos, querendo que nós não estivéssemos vivendo ela, como se a gente pudesse ser beliscado. Alguém me belisca e fala que é mentira, mas é uma realidade, né? Com dezenas de mortos no Brasil. No começo da pandemia... Dezenas de milhares, né? Dezenas de milhares. Obrigada, Thaís Herédia. Quase 180 mil mortos já estamos. No começo da pandemia, Fagundes, havia um pensamento assim, será que a pandemia vai ser capaz de mudar o ser humano, de fazer com que o ser humano seja melhor, com que nós sejamos melhores? Qual que é a sua resolução sobre a pandemia? A gente consegue ser melhor mesmo com tudo isso ou o ser humano nasce e morre do jeito que é? Logo no começo da pandemia, me perguntaram isso e eu continuo achando o que eu respondi. A pandemia não é nada mais do que uma panela de pressão. Você joga lá dentro batatas e tomates e o que vai sair de lá são batatas e tomates, sob pressão, né? Talvez os preconceitos jogados dentro da pandemia saiam maiores. Talvez os movimentos contra esses preconceitos saiam maiores. Mas, de qualquer forma, eu não acredito na mudança de ninguém, porque a pandemia vai fazer a gente se entender mais. Não, a gente está vendo aí com essa coisa da vacina. Era a hora do mundo inteiro estar se dando as mãos, era a hora do mundo inteiro estar trabalhando juntos, solidários, e a gente vê políticas partidárias mesquinhas interferindo na saúde, na vida das pessoas, né? Porque mesmo que fosse uma gripezinha que mata 180 mil pessoas, passa a ser importante na vida da gente. E mesmo a gente sabendo que a gente vai morrer e que todo mundo vai morrer um dia, não justifica que a gente morra 20 anos antes. A gente vai sair modificados porque sob pressão. Mas eu acho que as coisas só vão se exacerbar, para o bem e para o mal. Como dizia minha avó, de macieira não caipeira, né? Ô Fagundes, eu estou com o seu livro aqui na mão. Não tem um livro sobre economia. Eu não sei se você sabe, eu cubro a área de economia, né? E aí, depois eu vou te passar um WhatsApp, te dou várias dicas de livros de economia que não são livros de conceitos, são livros, inclusive feitos por colegas nossos, jornalistas, ou mesmo por economistas, ou com uma visão histórica, ou com uma visão conceitual, mas que eu tenho certeza que você vai adorar. E na segunda edição, eles vão estar aqui. Você topa? Ai, que cara de pau, né? Você sabe, fez muito bem de falar isso. Eu adoro ler sobre economia também, li muitos livros, inclusive bastante acessíveis para idiotas como eu na economia, então eu gosto bastante de ler, mas esse foi um dos meus problemas com esse livro aí. A coisa mais difícil que existe no mundo é você indicar um livro para uma pessoa, né? Como é que eu faço para indicar um livro para uma pessoa? Eu tenho que conhecer muito essa pessoa, eu tenho que saber os hábitos de leitura dela, eu tenho que saber quantas horas por dia ela dispõe para poder ler, eu tenho que saber quais são os interesses dela, eu tenho que saber se ela tem paciência ou não, tanta coisa que eu tenho que saber sobre essa pessoa que fica difícil você indicar um livro para uma pessoa. Então, esse livro surgiu por isso. Eu tenho aí 150 livros que eu li e que eu falo sobre eles, talvez tentando despertar o interesse na pessoa para que o título do livro se concretize. Tem um livro aqui que você vai gostar. E, naturalmente, faltou economia, mas faltou muitas outras coisas, eu garanto a você, que vai ter aí o segundo, o terceiro, o quarto livro
Prometo a você, no segundo vai ter pelo menos 5 indicações de economia. Opa, pode encerrar a entrevista? Já estou feliz? Já está feliz? Não, eu ainda não estou feliz. Fagundes, eu tenho aqui 2 pedidos para você. Você pode atender os 2 nesses últimos minutos. Pode atender um só, mas com certeza você vai me atender. Um era sobre a questão dos jovens e a literatura. Eu já vi um documentário uma vez chamado Nunca Me Sonharam, que fala um pouquinho do quanto os jovens, especialmente os jovens das áreas mais pobres desse país, estão perdidos. A gente fala até da geração nem. E eu acho que a literatura é um grande... Eu fico até emocionada de falar sobre isso, porque eu acho que o livro pode nos resgatar, entendeu? Ele pode nos tirar de lá do buraco. E aí eu queria que você me dissesse uma mensagem sobre isso, e essa mensagem também pode vir um texto para a gente encerrar esse programa, encerrar esse ano, encerrar nesse contexto, algo que nos eleve e nos faça acreditar nesse 2021 melhor. Como eu falei no começo, a literatura realmente te propicia enormes prazeres, além de mexer com a sua formação, de te modificar. Eu acho que tudo que te modifica é bom. Eu sempre ouço algumas pessoas dizendo assim, não, eu não quero nada que seja contra o que eu penso. Mas se você só se aproxima daquilo com o que você concorda, você vai morrer, você vai secar, você vai ficar olhando só para o seu umbigo. E a literatura te permite isso, te permite ver o outro, te permite se colocar no lugar do outro. E ao se colocar no lugar do outro, você se modifica, você deixa de ter preconceitos, porque você muda de sexo, você muda de cor, você muda de época através da literatura. Então, quando eu disse que eu tenho pena de quem não lê, é porque ela está perdendo diversas experiências positivas, e uma delas é de se modificar. E se modificar é sempre uma boa notícia, né? Então, eu sugiro a essas pessoas que se sentem perdidas que façam um esforço, que descubram uma área de interesse, peguem um livro dessa área de interesse e se dediquem a esse livro durante um período de tempo, que eu duvido que essa pessoa pare de buscar novas experiências, porque é uma experiência única, a leitura, a literatura. E uma frase que sempre me mexeu muito, que sempre foi um norte para mim, é do Eduardo Galeano. Ele diz: somos o que fazemos, sobretudo o que fazemos para modificar o que somos. Perfeito, muito obrigada. Então, Antônio Fagundes, eu acho que essa foi a frase perfeita para fechar o nosso ano e coroar agora esse programa. Quero agradecer aqui mais uma vez as minhas amigas, eu estou um pouco emocionada. Elisa Vec, Lia Bock, Thaís Herédia, por essa parceria aqui. Muito obrigada. Antônio Fagundes, muito obrigada por essas últimas palavras desse ano de 2020, um ano tão difícil para a gente. Muito obrigado a vocês, esse time lindo, colorido e alegre, e que eu tive uma honra e um prazer de conversar com vocês esse tempo. Feliz ano novo. Verdade, feliz ano novo. Pois é. Isso. É isso, nosso programa com o ator Antônio Fagundes está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e no nosso canal no YouTube. Feliz ano novo para você. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.